Tá faltando azeite aí? Talvez você entrou aqui nessa casa e a tigela tá sem azeite. Não foi nada combinado, meu querido. O nome dessa ministração se chama Provoque o Céu. Traga mais tigelas que hoje tem azeite. Tome o seu lugar, meu querido. Pastora Anne não sabia da minha pregação, não sabia da minha ministração. E depois, se você quiser, você pode até pegar aqui o computador e ver aqui. Ela começou a ministrar o que eu estava lá na parte do apelo. Lá na última parte final estava escrito assim, ó: se está faltando azeite, manda vir para o altar. Então vamos começar pelo final. Está faltando azeite? Como é que você chegou aqui? Você entrou aqui de que forma? Talvez você entrou aqui. Talvez você entrou aqui tendo aqueles dias. Talvez você entrou aqui com uma expectativa totalmente diferente. Na verdade, você nem sabia o que você poderia esperar aqui nessa noite. Mas, meu Deus. Meu Deus. Repita assim comigo: nem todos os dias. Você é pentecostal. Nem todos os dias serão bons. Mas haverão alguns dias que serão piores. Você não estava esperando isso. Mas às vezes é exatamente nesse cenário e nessa atmosfera que a gente se encontra. A coisa não está boa. A coisa não está legal. E a última coisa que você quer é uma nova notícia ruim. E de repente o telefone toca. De repente, alguém te chama e mais uma notícia ruim aparece. Às vezes a gente é golpeado por aquela má fase, parece que tudo dá errado. Meu pai gosta de plantar flor. O irmão Sérgio é especialista, planta muitas flores. E aí eu dei para minha esposa uma orquídea. Eu gosto de dar flores para minha esposa. E ela estava linda, formosa, frondosa. Caiu a primeira flor, caiu a segunda, caiu a terceira. E eu tentando animá-la: amor, fica tranquila, vai nascer. Fica em paz. Meu pai planta um monte de orquídea assim e fica uma mais linda que a outra. Ele nem molha direito e o negócio fica maravilhoso. E aí ela planta a orquídea morre. Ela planta a orquídea morre. Ela planta a flor, até a de plástico morre. Quando a fase é ruim é assim. Parece que tudo que você tenta fazer não dá certo. Aí você vai começando a usar a reserva que você tem. Primeiro dia você fala: não, Deus está comigo. O segundo dia você tenta se animar um pouquinho, fala: não, Deus está comigo. Até que chega uma hora e você fala assim: Senhor, o que eu fiz para merecer tudo isso? É uma coisa atrás da outra. É uma situação atrás da outra. E de repente o azeite ele vai acabando. De repente o azeite vai se esgotando. E sabe, meu querido, isso não é algo exclusivo que você passa. Outros homens, outras mulheres na Bíblia também passaram. Quantos conhecem a história de José? Conhece a história de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, vai anotando, acusado injustamente, preso injustamente. E aí, se não bastasse tudo isso, ainda é esquecido na prisão. Aí você pega Davi, ungido rei, mas não pode ser rei. Tem que fugir, perseguido por Saul. Começa a morar em um monte de caverna. Chega até se refugiar com os filisteus. Esse é Davi. Agora olha essa história. Jairo, ele vai até Jesus. A filha está doente.
Jesus fala o quê? Vamos lá, eu vou me encontrar com a sua filha, quero orar pela sua filha. Só que imagina comigo, ele está indo, você, Jesus, Jairo e Jesus ali, né? Firme e forte. Qual que é o objetivo? Ir até a sua casa, orar pela sua filha. E nesse processo alguém interrompe. Quando você está com pressa, a última coisa que você quer é o que, meu querido? Que alguém te interrompa. E essa interrupção gera uma coisa: a menina morre. Aí alguém chega para Jairo e fala assim: Jairo, esquece, sua filha já morreu. Já foi. Já foi. Agora, com a gente não é diferente. Uma situação chama outra situação, chama outra situação, e aí de repente você está se questionando: será que Deus me colocou nessa e me deixou sozinho? O que eu fiz para merecer tudo isso? Só comigo que acontecem essas coisas. Mas tem uma história que eu quero que você leia comigo, está lá em 2 Reis, abre sua Bíblia em 2 Reis, que me impressiona muito. Segunda Reis, capítulo 4. Amém? Você abriu? Se você abriu, dá um glória a Deus aí. Segunda Reis, capítulo 4, verso 1 vai dizer: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela então disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija, ou em outras versões, uma vasilha de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze mais vasilhas. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e os teus filhos vivei com o resto. Nem todos os dias serão bons, meus queridos. Alguns serão piores. E quando esses dias chegarem, provoque o céu. Nem todos os dias serão bons, isso é um fato. Se você entrou aqui achando que você ouviria uma palavra motivacional, que vai dar tudo certo, deixa eu te contar um segredo, meu querido: não vai dar tudo certo. Não vai. Não vai dar tudo certo. Vai piorar. Foi assim com essa mulher. Imagina o seguinte cenário: casada, tudo bonitinho, os filhos, o homem era um homem de Deus, a Bíblia vai falar que ele era um dos profetas de Eliseu, e ele morre. Esse é o primeiro episódio de crise daquela mulher. Ela está vivendo um episódio de luto. Se não bastasse isso, ela olha para o seu armário, para a sua geladeira, e não tem nada. Agora sou eu, a minha licença poética. Os meninos viram e falam assim: Mãe, o que a gente vai comer hoje? A mãe olha com cara de paisagem e fala assim: Deus vai prover. Se não bastasse isso, ela começa a chegar perto do dia 30, ela olha para a conta e ela começa a ver na planilha dela que tem um monte de conta para pagar. Os boletos chegaram.
O boleto da escola chegou, o boleto da água chegou, o boleto da luz chegou. Os boletos estão assim, ó, vindo em todas as direções. E não tem dinheiro para pagar. Não tem nada para pagar. E naquela época, quando você devia, os seus filhos eram levados como escravo. E aí, sabe aquela frase que a conta vem? Ô, minha querida, tudo bem? Então, você está me devendo. Sabe seu filho aí, rostinho bonitinho, legal, cabelo cortadinho de lado? Vou levar. Tem uns pais, não é aqui nessa igreja, só em Sorocaba, que vai falar, não, vai com Deus, pode levar. Mas pai e mãe, numa cena dessa, o que faria? Luto, sem nada para comer, sem despensa, e agora com o risco dos filhos serem levados de escravos. Esse era o cenário dessa mulher. E rapidamente eu quero falar com vocês sobre 3 perguntas aqui. 3 perguntas que eu preciso fazer para você hoje, na verdade. A primeira é: quando as coisas apertam, o que você faz? Quando os dias maus batem à porta, com quem você pode contar? Para quem que você liga? Quando as más notícias chegam, você chora, você se desespera, você se paralisa ou você busca soluções? Quem é você nesse cenário de crise? Aqui a gente vai aprender 4 lições com essa mulher. E a primeira lição que a gente aprende é que aquela mulher, ela deitou na cama, ela ficou numa posição fetal dizendo: Senhor, o que eu fiz para merecer tudo isso, ó Deus. Ela fez isso? Não, a Bíblia vai dizer que ela pegou a melhor roupa, ela foi lá na casa do profeta e falou assim: ei, eu preciso de ajuda. Meu querido, se você está sem azeite na sua casa, se o cenário é de crise, a última coisa que você tem que fazer é ficar na sua casa chorando. Você tem que se posicionar e buscar ajuda. Busque pelo socorro. Ah, mas pastor, eu pedi ajuda. Eu não, cresci sozinho. Não, sozinho sempre. Não, contar com os outros, jamais. Meu querido, as crises são os principais instrumentos de Deus para que você seja aperfeiçoado por Ele, para que você se pareça com Ele. E aqui é importante a gente entender que a ajuda que você vai buscar não vai ser para qualquer pessoa, porque você vai encontrar algumas pessoas que são o famoso isqueirinho. Sabe o que é isqueirinho, Carlos? Quem que é isqueirinho? Você conta uma coisa para ela, você fala assim: eu tô sem o que comer. Pô, velho, mas você também não trabalha. Nossa, eu tô com uma crise no casamento, mas também olha quem você escolheu. Você vai compartilhar um problema, o problema fica 2 vezes pior quando aquela pessoa começa a falar. Meu querido, você precisa começar a discernir quem é boca de Deus e quem é boca de entulho, que não vai trazer nada de bom para a sua vida. Meu querido, deixa eu te contar uma coisa. Quem é instrumento de Deus, quando você compartilhar um problema, ele vai falar assim: meu querido, não vamos esperar para chegar em casa para orar não. Vem cá que eu vou orar por você agora. Você está entendendo? Quem é homem de Deus não espera ir para casa. Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, ela vem diante da sua situação: peraí, não, a gente não vai parar não. Vamos orar, não, vamos mudar essa situação, vamos mudar essa realidade, vamos provocar esse céu, não vamos nos conformar não, eu vou entrar em um jejum por você. Meu querido, busque andar com pessoas que sejam de Deus, que te aproximem de Deus. Comece a arrancar da sua vida quem te distrai, quem te tira do foco. Sabe, não há vergonha você pedir ajuda. A vergonha está quando a gente se torna orgulhoso. A vergonha se instaura quando a gente impede que o Espírito de Deus flua através das vidas das pessoas. Às vezes Deus quer usar a pessoa que está do seu lado, e você, por não compartilhar a sua dor, você impede o agir, você impede o fluir. Mas essa mulher não, ela soube se posicionar. Diante desse cenário caótico, ela foi ouvir a voz de Deus.
ela foi ouvir a voz de Deus. Quando você compartilha o que você está passando para alguém que é de Deus, você chega mais rápido, você chega mais longe e as coisas se tornam mais leves. Talvez essa pessoa não vai resolver o seu problema, até porque a verdade é que na maioria das vezes a gente não quer nem que os outros resolvam o nosso problema, a gente só quer ser escutado de verdade. A gente só quer que a pessoa seja os ouvidos de Deus ali para você. Começa a refletir. Quem são os profetas da sua vida? Quem é a pessoa que se levanta como boca de Deus para liberar palavras de bênção sobre a sua casa, para te ouvir e não ficar sendo isqueirinho e fomentando as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas que de fato vai fluir na atmosfera do Espírito e vai te dar uma direção. Porque profeta, meu querido, o profeta, ele interpreta os tempos e ele dá uma direção. Você precisa andar com um profeta. Você precisa ser esse profeta. Você precisa se posicionar dessa forma. Vou falar uma frase que não torce o nariz, calma. Você é o protagonista dos milagres de Deus para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo um tempo que a gente tem muitas igrejas que se posicionam no antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo, bênção, bênção, bênção. Não é sobre isso, calma. Quando a gente fala que nós somos protagonistas dos milagres de Deus, Deus ele continua sendo o protagonista absoluto de tudo, de toda a história do universo, mas Ele faz questão de te colocar nessa posição, para que os milagres fluam e a glória seja para Ele. Não é sobre tentar diminuir ou invalidar quem Deus é, pelo contrário. Quando a gente entende que nós somos parte de um projeto maior de Deus, nós não nos preocupamos em ser protagonistas, nós não fugimos da responsabilidade. E aqui está o grande ponto. Você tem sido protagonista dos milagres de Deus na sua vida? Vou te explicar. A Bíblia vai dizer que o profeta perguntou: o que você tem em casa? E ela começa falando: não tenho nada, mas pensando bem, eu tenho uma vasilha com azeite. O seu milagre começa com aquilo que Deus já te deu. Às vezes a gente se pega tanto: Deus me dá uma ferramenta, me dá uma estratégia nova, me dá uma direção nova. Deus, Deus, Deus. Meu querido, Ele já te deu. O azeite já está lá. O azeite já está com você. Às vezes a gente se apega tanto a pensar em estratégias mirabolantes, como ganhar R$1.000 em um dia. Vai lá no YouTube. Como pagar todas as contas de R$1 milhão vendendo bala no Semai. A gente pensa em milhões de estratégias, mas Deus, Ele já colocou um projeto na sua mão, que está na sua gaveta, e é tempo de você tirar ele do papel. Não é mais tempo de você deixar esse projeto guardado, porque a nova estação da sua vida vai começar quando você lembrar que tem azeite em casa, tem vasilha em casa. O profeta, ele não perguntou se tinha uva, se tinha vinho. Ele perguntou: o que você tem? Você quer ser participante daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Qual é o talento que você tem? Qual é a ferramenta que Deus te deu? Qual é a estratégia que você está guardando aí há um tempão? Qual é o sonho que você não tirou do papel ainda? Deus poderia simplesmente ter usado o Eliseu assim, ó: pode voltar para casa, que já está tudo. Você vai levantar o colchão, o dinheiro vai estar lá, paga o credor, está tudo resolvido. Ele poderia ter feito isso, mas Deus, Ele faz questão de te inserir num protagonismo. E Ele fala: ei, tem vasilha na sua casa, tem azeite, então vamos trabalhar, vamos se mover, vamos fazer, vamos provocar. Esse é o ponto, meu querido. Às vezes a gente espera em berço esplêndido, em braços abertos, assim: Senhor, faz um milagre em mim. O milagre que Ele quer fazer na sua vida é você se recordar daquilo que um dia você sonhou, você projetou e você nunca tirou do papel.
Primeiro, clame por socorro. Segundo, seja protagonista do milagre de Deus. Terceiro, provoque o céu. A Bíblia não vai dizer que Eliseu falou para ela pegar apenas uma tigela. Quantas tigelas ele pediu? Quantas? Todas. Todas de quem? De todos os vizinhos. De todo mundo. Sabe o que é provocar o céu, meu querido? Vou te explicar. Antes de casar, eu e a Karina, a gente queria comprar um apartamento. Eu olhei para ela e falei assim: eu não tenho nada. Vivo do ministério. É o que tem para hoje, tem certeza? Não, quero casar com você. Eu falei, então tá bom. Então a gente vai comprar o chaveiro. O chaveiro da chave da casa, do apartamento. Isso é provocar o céu. Você entendeu ou não? Você entendeu? Às vezes a gente espera um grande movimento, mas meu querido, eu vou falar o que a pastora Anne falou. A pastora Anne falou para mim agora que eu estaria pisando em nações. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a marchar aqui, porque eu posso estar aqui fisicamente, mas eu, pelo Espírito, eu já encontrei aquela nação. Meu querido, isso é provocar o céu. Eu não sei o que você tem na sua casa, eu não sei a quantidade, mas provoque o céu. É o carro que você quer? Tira a carta. É a moto que você quer? Compra o capacete. Mas provoque o céu. Provoque o céu, provoque o céu, provoque o céu. A minha pergunta é: quantas vasilhas você vai trazer para encher de azeite? Quantas vasilhas você vai preencher? Você não precisa se preocupar com azeite, você precisa se preocupar em trazer vasilha. Sabe, existem lugares que Deus vai te colocar, que não é para você reclamar. Às vezes a gente se olha por muitas coisas dando errado e a gente se vê nessa síndrome de coitadismo, sabe? Nossa, comigo, meu Deus. Meu querido, se Deus te inseriu nesse cenário de crise, é porque Ele quer que você seja um agente de transformação e que você provoque o céu. Que você seja um catalisador de milagre. Que você seja um instrumento em que, onde você se mover, o que você falar, onde você for, as coisas, por mais complexas que sejam, vai fluir, porque Deus está em você, porque uma palavra foi liberada. Agora deixa eu te contar uma coisa: não adianta você ficar choramingando para Deus, porque Deus ele não vai responder a sua urgência e Ele não vai responder a sua ansiedade. Presta atenção nisso, eu vou repetir. Deus ele não responde a sua urgência, a sua ansiedade. Deus ele responde a sua fé. Quanto mais fé, mais você move o coração dele. Quanto mais você se coloca em provocar o céu, mais ele se move. Deixa eu te contar um segredo, meu querido. O pai, quando ele está abordando um filho, o filho está passando por uma dificuldade, o pai ele não está preocupado com a dificuldade, mas ele vai parar para dar toda a atenção para o filho, quando o filho se aproxima do pai e abre o coração e fala: pai, daqui para frente eu não consigo. Pai, você está entendendo? Tem forma. Não chega com a sua mão não chega com o seu coração. Vamos lá. Primeiro ponto, vocês lembram? Qual foi o primeiro ponto? Busque ajuda. Segundo ponto? Quem? Seja protagonista. Terceiro ponto? Provoque o céu. E o último ponto: seja um bom gestor do seu milagre. Olha o que esse texto diz. Olha o que o profeta vai dizer para essa mulher: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, e vai viver com o resto. Sabe qual que é o ponto? É que às vezes a gente clama tanto pelo milagre, e quando a gente recebe o milagre, a gente faz o que com o milagre? O que a gente faz? Você está pedindo para Deus mandar uma porta aberta de emprego. Aí na primeira oportunidade que vem esse emprego, você não valoriza o seu patrão, você não é um bom funcionário. Eu vou além. Você está lá,
Você está pedindo. Aí quando você recebe a bênção, você fala: não, vou fazer uma viagem. Eu mereço. Meu querido, o momento da viagem vai chegar, mas agora é o momento de você ser um bom administrador daquilo que Deus está gerando na sua vida. Paga o preço agora, porque quando você é um bom gestor do milagre de Deus, Deus ele derrama mais. Quando você valoriza o talento que Deus te derrama, Ele derrama mais. Agora, se você tem um espírito de escassez tão dentro de você, que tudo que você faz, todas as portas que você abre, você fecha, como você quer fluir no Espírito? Como você quer fluir no Espírito? Você quer abrir a sua empresa, você não consegue nem ser um bom funcionário. Você quer ser um bom patrão, mas você não consegue nem chegar no horário do seu trabalho. Meu querido, não adianta nada você entrar no milagre se você não valorizar o milagre. O povo, ele entrou e ele experimentou o maná, ele experimentou codorna, ele experimentou muitos milagres, e essa geração não entrou na terra prometida, porque não soube valorizar, não soube administrar os milagres que Deus o deu. A gente pode compartilhar diversas histórias. Começa cuidando da sua casa. Começa cuidando do seu quarto. Eu sei, talvez a gente fale assim: nossa, mas você não sabe dos meus BOs financeiros. Eu não sei, meu querido, cada um tem o seu. Mas eu tenho certeza que se você provocar o céu, se você provocar o céu, se você ser inserido nesse tempo de milagre, e você ser um bom gestor daquilo que Deus te deu, Deus vai te derramar mais. Eu vejo gente que ganha tão pouco e vive de forma tão próspera, sabe por quê? Porque entendeu alguns princípios, entendeu alguns valores que Deus inseriu no coração e transita em outro cenário. Busque ajuda, seja protagonista da história que Deus te deu, provoque o céu, e seja um bom gestor do milagre. Só que existe um segredo por detrás do azeite. Se existe alguma área na sua vida que de fato você precisa que Deus opere um milagre, que está seco, está sem azeite, amém, glória a Deus, mas tem um segredo ainda mais profundo do azeite. O azeite, ele é a representação da unção. Eu convido você a se colocar de pé. Deus, ele é tão bom que ele vai te dar uma nova oportunidade, meu querido. Ele vai te dar uma nova oportunidade. A pastora Anne chamou você para vir aqui para frente. Mas Deus, ele é tão bondoso que ele vai te dar uma nova oportunidade. Talvez você sabe que você precisa do milagre. Talvez você está num cenário caótico, crise, má fase. Talvez tudo está bagunçado. Talvez você até sabe a ferramenta que Deus quer te usar, mas o que te falta é coragem. O que te falta é uma autoridade renovada. Eu convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. A ideia não é expor ninguém, não é constranger ninguém, mas existem algumas pessoas que acessam um lugar diferente. E a minha pergunta é: quem essa noite vai provocar o céu e vai vir aqui no altar e acessar esse novo tempo que Deus está gerando? A minha pergunta é: você vai permanecer no mesmo cenário que você está, ou você vai romper? A minha pergunta para você, meu querido, é: você está cansado da vida que você está levando? Se você está cansado, vem aqui até o altar, eu quero orar por você. Você está cansado dessa má fase?
Você está cansado das coisas darem errado? Você está cansado de se sabotar? Quando as coisas estão começando a dar certo, logo vem aquele pensamento: não, alguma coisa vai acontecer de errado e vai destruir tudo. Meu querido, esse altar é para você. A minha pergunta para você essa noite é: a vasilha está seca, está sem azeite? É noite de Deus transbordar e encher a sua casa de azeite. Uma nova unção, autoridade, renovo, uma nova estação sobre a sua história. Você que ficou no seu lugar, meu querido, o culto ainda não terminou. Você pode orar, você pode adorar, você pode encher esse ambiente de adoração. Quando a atmosfera está estabelecida, há um movimento do céu acontecendo aqui. Não se distraia, não se distraia. Eu convido os pastores, eu convido os obreiros a colocarem as mãos sobre essas pessoas. E de forma profética, nós vamos declarar que as vasilhas serão cheias. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem.
fazer duas orações muito importantes. A primeira oração que eu preciso fazer é: se você até hoje não confessou publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, que você quer entregar a sua vida a Ele, se você nunca teve a oportunidade de fazer isso publicamente, convido você a colocar a mão no seu coração. Permaneça no seu lugar, não se mova, não se distraia. A segunda oração que eu quero fazer é: talvez você já confessou publicamente que Cristo é o seu Senhor, talvez você já até experimentou de mergulhos profundos na presença de Deus, mas hoje você se vê enfraquecido, hoje você se vê distante. Eu convido você também a colocar a mão no seu coração. Se você puder, vem até aqui à frente, eu quero orar por você também. Fica tranquilo, não é para te constranger não, é porque quando a gente entende que Deus está nos chamando, Deus está nos alinhando, o amor dele é irresistível. Senhor Jesus, eu vejo algumas pessoas aqui, Deus, que o azeite secou, Pai, até a tigela quebrou. Ela, se pudesse definir quem ela está e quem ela é hoje, ela é uma louça quebrada em pedaços. Senhor Jesus, a minha oração é que o Senhor venha restaurá-la, que o Senhor venha restaurar agora, Pai, que o Senhor venha fluir de uma forma maravilhosa, Senhor, numa brisa suave, Jesus. O Senhor não precisa nos forçar nada, Deus. Toda jornada é uma jornada muito leve, é o Senhor nos atraindo com cordas de amor. E a minha oração, Senhor, é que cada um desses, Deus, que hoje está reconhecendo que o Senhor é o seu Salvador, ou está se reconciliando, Deus, que o Senhor venha encher as tigelas de azeite, Pai. Repita essa oração comigo, você que deu esse sinal. Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que sem Ti eu nada sou, que sem Ti a minha vida já acabou. Eu te peço agora uma chance de recomeçar. Eu reconheço que o Senhor é meu Salvador. Eu reconheço que não foi em vão a cruz. Me recebe como filho, me ajuda a andar em retidão, a te agradar, a viver em santidade. Que eu seja, Senhor, adotado como filho, como filha, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te apresentamos essa igreja, Senhor. Nós te apresentamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela porção especial que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, Senhor Jesus. Nós não merecíamos nada disso, Deus. Mas a Sua graça um dia nos alcançou. A Sua graça nos alcança todos os dias. A Sua misericórdia se renova pela manhã todos os dias. A gente andando de forma reta ou não, o Senhor vem e nos acolhe, nos abraça, nos envolve. Obrigado, Espírito Santo. Te louvamos e te bendizemos pela Tua palavra que transforma, que nos molda, nos faz parecer mais contigo, Senhor. A minha oração, Espírito Santo, é que nessa casa, em cada família aqui representada, Senhor, não falte azeite, não falte a unção, não falte a provisão, não falte absolutamente nada. E principalmente, Jesus, não falte a Tua presença.
Nós oramos a Ti. Se você pode, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.